Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, eu me chamo Camille Vitória Gomes da Silva, sou estudante de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e faço parte do Impróprias, grupo de pesquisa em gênero, sexualidade e diferenças, coordenado pelo professor Tiago Duque. Hoje eu vou apresentar para vocês as parciais da minha pesquisa de iniciação científica, que foi intitulada Queremos representatividade em nossas representações. Currículo e Pedagogia Cultural de uma cartilha para mulheres lésbicas e bissexuais brasileiras, introduzindo conceitos e o campo. A cartilha foi analisada com base na perspectiva pós-crítica em educação, entendendo a mesma como um artefato cultural que ensina para além dos contextos de aprendizagem tradicionais, como, por exemplo, a escola. Assim, visamos compreender qual o currículo e pedagogia cultural que a mesma pretende ensinar. Situando a cartilha, ela foi divulgada em meios digitais, como, por exemplo, Facebook, Instagram e sites, e foi intitulada pelo Instituto Brasileiro de Inovações Pró-Sociedade Saudável como Mulheridades Lésbicas e Bissexuais de Mato Grosso do Sul. Essa foi uma iniciativa de Ludmila Neves, Carla Cristina, Gabriel Luiz e também contando com ilustrações e fotos de Amanda Gael. A metodologia foi a etnografia online, que através da era digital, com os meios tecnológicos de telefone, celulares, tablets e computadores, ampliou e possibilitou pesquisas no ambiente online. A metodologia, apesar de ter base na antropologia, não se restringe à área, nem tampouco se restringe aos espaços físicos, se ampliando para os meios tecnológicos e plataformas digitais. A técnica foi a perambulação e fichas esquemáticas, que ajudaram na organização e posteriormente a análise do artefato. A cartilha inicia numa sessão intitulada Início de Conversa, com termos que vão guiar o currículo e a pedagogia cultural que a mesma pretende ensinar. Começa dizendo que o termo mulheridades é um termo que ultrapassa a noção engessada do sexo biológico. Mulheridades vem sendo apresentado pelo transfeminismo como uma forma mais plural, não como um feminismo que pretende uma divisão entre as mulheres. O termo mulher vem sendo utilizado por diversos feminismos, mas com o surgimento de novos feminismos e novas formas de pensar interseccionalizando os marcadores sociais, faz-se necessário, talvez, repensar e recriar a categoria mulher, que é a proposta de Adriana Picintelli refletir sobre essa categoria não de maneira hegemônica, mas ampla e pensando outras formas de existência em ser mulher. O que a cartilha ensina sobre gênero? Explica de maneira pedagógica o que seria pessoas cisgêneras e pessoas transgêneras, sendo pessoas cisgêneras que se identificam com o gênero que lhe foram atribuídos no nascimento, e pessoas transgêneras que não se identificam. E é exemplo de pessoas não binárias, pessoas que não se veem rigidamente nem como homem, nem como mulher. Mas é possível observar alguns limites teóricos na explicação do que seria gênero e sexo biológico. A cartilha usa essa imagem para ensinar de modo pedagógico o que seria identidade, expressão, sexo biológico, mas ao traçar a identidade para o cérebro, a orientação para o coração, o sexo para o órgão genital e a expressão aparecendo como resultado desse todo, explica de maneira essencialista e divide a materialidade do corpo do discurso. A materialidade só é entendida de maneira essencialista e normativa porque existe a produção do discurso. Assim, faz parecer com a imagem que a biologia explique perfeitamente o que é sexo biológico. Mas é possível discutir essa materialidade e também o discurso produzido sobre ela através de T. Butler, entendendo que gênero, assim como sexo, é ficcional, performático. De maneira pedagógica, a cartilha explica o que seriam sexualidades lésbicas, bissexuais e pansexuais, sendo lesbianidade experiência de mulheres cisgêneras ou transgêneras que sentem atração romântica, sexual e ou emocional por outras mulheres. A bissexualidade seria, como definição da cartilha, envolve atração romântica, sexual ou emocional de mulheres cisgêneras
ou transgêneras por mulheres ou homens, não necessariamente de maneira equitativa. E a pansexualidade, se diferenciando da bissexualidade, seria contrapõe a ideia de binaridade contida no termo bissexual, mas com o levantamento bibliográfico em relação à bissexualidade e pansexualidade, percebe-se que, atualmente, a bissexualidade pode ser vista como expressão afetivo-sexual de pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo gênero ou de outros. Assim como a pansexualidade surge como uma reivindicação de pessoas que não se sentiam contempladas pelo termo. Mais do que dizer o que é a bissexualidade ou a pansexualidade, seria interessante pensar como as pessoas se afetam ou não pelo termo, fazendo com que elas se representem ou não se representem, buscando outras categorias. Em outra sessão, a cartilha começa. Nossas representações, pensando visibilidades lésbicas e bissexuais no Brasil, mas também no Mato Grosso do Sul. E afirmam, sempre existimos, sempre resistimos. Em termos de visibilidade e também representatividade, a cartilha traz histórias de mulheres no período colonial e na ditadura militar que sofreram diversas repressões. A análise aqui feita da cartilha sobre representação é expressa em termos de Stuart Hall, entendendo que a representação é um processo de identidade contínuo através dos símbolos, significados e grupos. No Brasil, tenta-se fixar identidades heterossexuais e normativas através de estratégias morais, mas como a cartilha propõe visibilizar ou como a normativa propõe não visibilizar, seria um modo de construir possibilidades de significação. Em relação à visibilidade, a cartilha afirma que os movimentos sociais e também a história de mulheres no Brasil e no Mato Grosso do Sul articularam diversas formas de resistência. Assim, estamos entendendo a resistência aqui como agência, que seria o modo que o sujeito encontra em suas próprias possibilidades de subjetivação, construindo estratégias de resistência ou de subversão aos mandatos sociais que os limitam. Situando no Mato Grosso do Sul, a cartilha traz, por exemplo, o Sarau delas e o Sapacinho, que são lugares de encontro para mulheres lésbicas e bissexuais no estado. Assim como também traz uma seção intitulada O que elas têm a dizer. Trazem mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, cisgêneras, indígenas, interioranas, com diversas profissões, dentre elas médicas, pedagoga, antropólogas e uma que atua no audiovisual. Essa do audiovisual inicia: queremos representatividade de nossas representações. É possível perceber ao longo da história do Brasil que representações homossexuais no audiovisual sofreram por diversas censuras durante o período da ditadura militar, por serem consideradas contra a moral e bom costume. Outro aspecto importante do que a cartilha explica como representatividade é a capa. É possível perceber em tons pastéis rosados uma composição de mulheres ao centro, com diversas corporeidades. Dentre elas, expressões de gênero com cabelos mais curtos, cabelo raspado na lateral. Uma aparece ao centro usando cadeira de rodas. Também é interessante perceber o uso de outros elementos visuais na cartilha, como, por exemplo, machado labres, tesouras e bandeiras de diversas sexualidades, bandeira bissexuais, bandeira lésbica e bandeira pansexual, assim como fotografias de mulheres importantes na luta contra a LGBTfobia no Brasil e também no Mato Grosso do Sul. Em relação à violência, mostram estratégias e movimentos que lutaram e lutam contra a LGBTfobia. Começando por Ana Carolina, pedagoga, relata a resistência em ambiente escolar de abordar assuntos como gênero e sexualidade. Assim, a falta do diálogo para ela abre porta para inúmeras violências, mas acredita que a criação de ambientes escolares seguros, podendo dialogar com as crianças sobre LGBTfobia, poderia reduzir atitudes discriminatórias. É possível perceber também, em algumas leituras, que a escola, assim como outras instituições, ensinam representações que ganham visibilidades e uma força tão grande que deixam de ser percebidos como uma representação e são tomados como uma realidade. Tanaíra, antropóloga, indígena e lésbica, diz que apesar de termos como lésbica ser criação externa dos brancos, podem ser utilizados de maneira estratégica para ajudar a denunciar situações de precariedade, estigma e violência. A cartilha finaliza em uma seção específica mostrando de modo pedagógico meios que as pessoas podem procurar
acolhimento e denunciar situações de violência no Mato Grosso do Sul. Assim, o currículo pedagógico da cartilha é da visibilidade, representatividade e combate à violência. Em termos de visibilidade, o currículo é da agência, na construção de estratégias e resistências, tanto no Brasil como também no Mato Grosso do Sul. As estratégias pedagógicas visibilizam histórias como de Felipa de Souza, Felipa Peralta e Ana Joaquina, mulheres que foram condenadas durante o período colonial, assim como também visibilizam histórias no período da ditadura militar, como, por exemplo, a Operação Sapatão, que tinha como interesse em prender mulheres lésbicas. Também livros e artes que foram censurados pela ditadura militar, como o exemplo de Cassandra Rios. Em relação à representação, pela cartilha se localizar no Mato Grosso do Sul, inicia com uma homenagem a Márcia Zenck e também trazendo importantes lugares de encontro como Sapacínio e Sarau delas. Ao trazer mulheridades sul-mato-grossenses, ensinam pedagogicamente, através das suas áreas de atuação, a partir das suas corporidades, com situações de invisibilidades, falta de representatividade e violência. Em relação à violência, a cartilha ensina que ela deve ser combatida. E a pedagogia para combater essa violência aparece no final da cartilha, mostrando canais de denúncias que também possibilitam acolhimento a pessoas que passaram por situações de violência. Essas são as minhas referências. Eu agradeço a todas as pessoas que assistiram e até mais. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.